Olá, se você gosta de história de vida movimentada, cheia de momentos marcantes, dificuldades, conquistas, então venha comigo no bate-papo que começa agora no Gente.com. Eu recebo um empresário falante, elétrico, que antes de ganhar seus milhões foi garçom, vendedor de bananas, sargento e preso político do regime militar. Meu Deus, Valmor Vaz, sua história é tão cheia de histórias que eu nem sei por onde começar a puxar esse fio, eu vou deixar isso com o senhor mesmo. Por onde começamos? Boa noite. Até respirou fundo. Pelo que você colocou, é que a coisa não tem começo, né? Não, a coisa tem começo, sim. De repente, num lugarzinho lá nas bandas de Santa Catarina, uma cidade chamada Rio do Sul, formada por dois rios, um que vem de lá, outro que vem daqui, e que de repente dá muita água, enche tudo, né? Aí o pessoal vai subindo os morros. Hoje moram os ricos nos morros, mas na minha época eram os pobres que moravam no morro, aqueles que um dia moraram na beira do rio, em favelas, então depois ganharam terreninho, tá? E subiram os morros, que eram terrenos que não tinham muito valor. E lá, entre dificuldades, entre muitas vezes fome, esse menino se formou. Muitas vezes até comendo terra, porque não tinha o que comer. A sua mãe era benzedeira? Benzedeira, parteira, Parteira. uma mulher fantástica. Fazia tudo, até todo aquele povo pobre daquela região nasceu através da mão dela. Mas era tudo a troco de uma dúzia de ovos, uma galinha e tal. Não tinha preço e não tinha hora. Ela sempre estava à disposição. E tinha o dom da reza, da oração, né, que eu também tenho. Até hoje eu faço muito isso. Quando vejo uma criança, normalmente eu ponho a mão na criança e invoco o Espírito Santo, sem o pessoal perceber, coisa que a gente herdou da mãe. Eu sou o 14º filho. E como é que esse 14º filho dessa caçula, parteira destemida? então você imagine a força para sustentar essa prole, né? E meu pai, no meio do caminho, acabou morrendo e ela teve que aguentar e sustentar, e aguentou e trouxe todo esse pessoal. Vamos chegar aqui em Curitiba. Como é que o senhor veio parar aqui? Aqui que começou a vender bananas, não? Sim, sim. Não, eu cedo lá, uma professora me levou a trabalhar num bar dela, do noivo, tá? Eles iam casar, a professora de quarto ano, dona Zoe. Eu digo, você não quer ir trabalhar com a gente lá? Eu digo, vou. Fui, né? Eu nem alcançava o balcão, eu pus uma caixinha de Coca-Cola, não, Coca-Cola não tinha, era caçula, né? Caçulinha, punha para poder atender os clientes. E me dei bem, esperto, vivo, e fiquei trabalhando com eles no restaurante, uma porção de tempo. Depois é que um dos fregueses gostava de mim, que eu conversava, e eu era muito curioso, eu queria saber o que era maçonaria. Os heróis da maçonaria, te falava no colégio, e toda vez que eu falava em maçonaria, eles me penduravam pela orelha, pô, não pode, não tem que falar, não interessa quem era e tal. Eu digo, mas eu quero saber. E o seu Osmar, que era cliente do barzinho onde eu trabalhava, ele disse, senta aqui, eu vou te explicar o que é a maçonaria. Ele começou a explicar a maçonaria, aquela coisa toda e tal. Eu fiquei entendendo. E um dia, o Osmar tinha um amigo que trabalhava, era gerente do Banco do Brasil. E ele veio para Curitiba. Ele disse, eu tinha aqui um parente que o pai dele, ele é vereador hoje, é Torquato, Celso. Celso é meu primo. E eles moravam aqui. Aí eu digo, eu vou visitar ele. O senhor me leva? Me leva. Aí eu vim para cá, vim visitá-lo e tal, né? E na volta eu voltei de ônibus, foi quando eu conheci o Maza, né? O Maza foi falando comigo de esquerda daqui até Camboriú. Quando eu cheguei lá, que eu desci em Camboriú, desceu um Che Guevara
de pronto para ir para a guerra. Então tinha um guerrilheiro, o senhor, Luiz Geraldo Maza, grande jornalista, no mesmo ônibus. Isso aí tinha que dar alguma coisa. E aí foi quando eu conheci o Maza, ele, ponto de vista, ele era um jornalista, não era jornalista, ele se formou em Direito. Sim, ele é formado em Direito. Mas já trabalhava em jornalismo, e foi falando e tal. Aí depois disso é que acabei vindo para Curitiba e fiquei aqui, vim para trabalhar, mas saí de Curitiba, fui para Paraíso do Norte, a ser garçom lá num barzinho. Mas fiquei um tempo, digo, mas eu quero estudar. Aí um dia apareceu um amigo meu, de Rio do Sul, foi levar uma mudança, e carregou o caminhão cheio de manga, eu vou para Curitiba. Digo, eu vou com você, eu vou para Curitiba. De manga. E subi no caminhão e vim para Curitiba. E aí aqui a minha vida começou. Eu fui trabalhar no Jockey Club, depois arranjei um emprego na Associação Comercial, onde conheci gente espetacular que estão por aí até hoje, né? E hoje eu sou um dos diretores da Associação Comercial, né? Bom, eu vou fazer um intervalo. Essa história, gente, vai longe e tem contornos que vocês nem imaginam. Eu vou fazer um intervalo rapidinho, já voltamos com mais conversa aqui. Uma campanha educativa do Governo do Paraná e Detran, movido pela vida. O Gente.com volta hoje conversando com o empresário Valmor Vaz. O senhor passou também um período difícil da história brasileira, o senhor viveu na carne, né, seu Valmor? Inclusive está registrado aqui no livro, muito olha, difícil. Valmor Vaz, o prisioneiro da cela 310. Muito difícil, muito difícil. Como é que foi a sua experiência? Depois que eu trabalhei na Associação Comercial, eu entrei para o quartel. Aí no quartel eu comecei a ver um outro mundo, conhecer um mundo diferente da história, do dia a dia, da política. E comecei a estudar, né? Comecei a estudar do quarto ano, fui estudando. E aconteceu que eu arranjei um emprego, um segundo emprego lá na última hora. Eu conheci o Mauro Ticianelli, que tinha uma coluna social, e no Barco Social acabei fazendo a coluna dele, depois me chamaram e me deram uma coluna militar para me fazer. O nome era Plantão Militar. E aí eu comecei a me envolver, aberto politicamente. Na questão né? política. Sempre tive interesse nessa parte política, saber a reforma agrária, lei de remessa de lucro, não sei o quê, tudo que era que atingia a parte pobre, a parte necessitada e tal, me interessava, a parte social. E isso fez com que eu começasse a escrever. Eu escrevia algumas colunas e que não podia sair na coluna militar. Os outros jornalistas, e ali era um covil de feras, Cícero Catani, Mussa, Aderbal Fortes, Coelho, os que muitos já morreram, tal, tudo ali dentro. Eles pegavam a matéria que eu fazia e colocavam nas outras colunas, e aí a coisa começou a pegar, né? Então, as críticas em função dos militares e a evolução dos militares, muitas vezes interessados em tomar o poder. E isso foi que acabou acontecendo. Veio o golpe militar de 64, e eu já então no jornal, vice-presidente do clube de subtenente-sargento, então estava na crista da onda. Tinha amigos, todos aqueles jornalistas incríveis, então estava por dentro da coisa como um todo. E o que aconteceu é que o comandante da região era o Ernesto Geisel. Aí foi terrível. E eu tinha vontades outras, por exemplo, o sargento, ele podia votar, mas ele não podia ser votado. É meio como o índio, né? O índio pode votar, mas não podia votar. O cabo também não podia votar. Ele podia votar, mas não podia ser votado, né? E ele não tinha direito
no quartel, no Hospital Militar, de quarto separado. Ele tinha direito à enfermaria. Mas aconteceu que um sargento foi para lá, ficou muito mal de chagas, e a família teve que arranjar um lugar para ele na Santa Casa de Misericórdia. E ficou lá como indigente. Aí eu soube, fui lá entrevistar, o que eu vi foi terrível. O cara, ele era mais magro que os prisioneiros de Auschwitz, lá, os alemães lá, né? Preso, uma coisa terrível. Eu digo, meu Deus do céu. E eu vim para a última hora, pedi para a redação, pedi para o fotógrafo. E nós tínhamos aqui... E esse que foi o estopim? Foi. Aí o sargento, o cara que eu mandei era um dos grandes fotógrafos da época, que veio de São Paulo. Nós o chamávamos de baiano. O cara era incrível, porque para uma fotografia emocionante, num incêndio, ele empurrava um cara lá dentro do fogo para ele poder fotografar. É mais ou menos assim. Então ele fotografou e nós não víamos as fotografias, porque tudo ia de caminhão para São Paulo, até meio-dia nós tínhamos que encerrar a pauta. Eu ia para o caminhão, ia para São Paulo, para eles imprimirem no dia seguinte. E aí, quando essa história foi publicada... aí eu abri a matéria assim, Exército abandona sargento depois de 30 anos de serviço. Pronto. Jesus Cristo. E eu fiquei naquela de jornalista, puta, amanhã eu vou conseguir uma chamadinha na primeira página. Puta, uma chamadinha. Deu primeira página inteira em todas as capitais do Brasil, onde a última hora tinha filial matriz. E né? O que o senhor passou na prisão? Aí, depois daí, que deu o rolo todo e não teve outra. Acabei na cadeia. Inocente? Não tem nada de inocente. Você estava ali, tinha opinião, ponto de vista, né? Defendia e tal. E acabou que nós perdemos a guerra e fomos jogados na cadeia. Né? Aí começou o calvário. Um ano e 6 meses. Um ano e 6 meses. Terrível. Terrível. Se o inferno existe na terra, é uma prisão. Os homens, as pessoas se tornam animais, aqueles que cuidam. Então, interrogatórios, horas e horas, torturas, coisas assim que... Mas eu tive uma vantagem, sabe? Desde pequeno, minha mãe sempre plantava em nós a figura de Deus. Deus, sempre. Na fome, Deus. Na necessidade, Deus. Tal. E eu fui com ele para o presídio. Digo, irmão, se eu estou indo para o presídio, você vem junto. Está comigo aqui. E na hora das questões mais difíceis, como tortura, interrogatórios malucos, né? De 70 horas, 72 horas de interrogatórios, eu digo, paizão, você está comigo, vamos em frente e tal. E eu tinha tanta fé que eu não sentia aquilo, sabe? Parece que eu saía com mais garra e mais raiva ainda daquilo que estavam fazendo, onde era o festival de besteira. Queriam saber de rublo, queriam saber onde é que estavam os rublos, dinheiro, os jornalistas, quais eram os jornalistas envolvidos, né? Queriam nomes. Os nomes, quais são os... Nós respondemos 6 IPMs, eu e essa turma que estava por aí. Masa e etc, etc. Tinha 6 IPM e nós dentro deles. Então, uma coisa maluca, eles queriam que eu desse nomes e tal. E chegou um momento que eu vi que era uma besteira aquilo. Os caras queriam saber de rublo, código. Então, tinha eu sempre tive por costume, no quartel, ler, e tem até hoje, palavras que me interessam, eu grifo. Né? Tal. Aí os caras queriam saber qual era o código. Qual é o código, porque isso aí é código, você quer se comunicar com as pessoas e tal, né? Seu Valmor, eu imagino que tudo isso foi forjando o seu caráter, o homem que o senhor é hoje e se transformou num dos grandes empresários do setor de transportes. E eu queria já, para a gente pular para isso, como é que o senhor se tornou um grande empresário? Como é que o senhor chegou lá? Depois desse período maluco, né, a gente... saí da prisão, eu tentei arranjar emprego.
E eu era versátil, sabia datilografia bem e tal. Eu ia buscar um emprego e eu escondia a parte da prisão, né? Não falava. Então eu consegui o emprego. Depois esse cara pegava as informações e 15 dias me mandava embora. Foi um primeiro, segundo. Aí eu descobri que quem informava era a segunda seção do Exército, tal, que era verdade que eles queriam que eu fugisse daqui, pô. Eles queriam que eu fosse embora, que eu fosse ser mais um garçom lá no Uruguai, no Paraguai, coisa assim, né? E eu enfoquei que eu não ia, que eu ia ficar aqui, nem que fosse subemprego. Aí descobri que tem o mercado municipal, eu fui ser carregador de caminhão no mercado municipal de madrugada, lá onde ninguém pergunta ninguém quem é quem e tal, quem está lá, quem deixa de estar lá, terminou a carga do caminhão, você recebe o teu troquinho, essa coisa toda, né? Então, estava eu naquele, muitos me visitaram lá, o Aderbal me visitou, a Roseli Rogoski me visitou, Cícero Catani, sabia que eu estava por lá, eles iam de noite lá para poder conversar comigo e saber das coisas. Aí foi o primeiro emprego, segundo emprego, terceiro emprego, quarto emprego, eu digo, mas caramba. E eu tinha um cunhado, um homem inteligente, analfabeto, mas inteligente, ele montou um boteco de vender banana na Matheus Leme, mais perto da prefeitura. E vendia quase um caminhão de banana por semana. Aí ele disse, vamos montar um boteco de vender banana? Aí eu digo, vamos para você? Vamos. Aí eu comecei a procurar, descobri, bem na frente onde é a escola de pintura Alfredo Andersen, na Matheus Leme. Aí, um 4x4 ali e tal, o cara me arrumou, eu montei o boteco de vender banana. Eu mesmo fiz tudo, eu e ele, tá? Cortamos as madeiras, fizemos as prateleiras, aí fizemos o balcão, aí no dia seguinte caiu tudo, porque nós não peneiramos areia, então o azulejo não colava e tal. E aí montamos um boteco de vender banana. E eu fiquei procurando nos dicionários o nome, ele pus Empório Weiss. Pomposo, bonito, né? Empório Weiss. E assim começou. Primeiro dia eu vendi R$35, 38. Depois foi indo, e foi indo, e foi indo. Descobri que eu tinha veia para o comércio, e foi melhorando. Aí vieram clientes maravilhosos, Dona Lolita Leão, a Dona Rosita Almeida, então esposa do Cecílio Almeida, os filhos dele. E todos começaram a ser clientes. E de um boteco, de repente, eu tive que começar a pôr coisa... O empório cresceu. Pôr coisa de primeira linha. O Cecílio, por exemplo, os filhos deles adoravam ir lá, porque nós ficávamos conversando, essa coisa toda. Cecílio do Rego Almeida. E do Cecílio do Rego Almeida, grande praça. Aí comecei a ensinar os meninos, que batiam neles no colégio, eu digo, cara, por que você não reage? Não, mas eu reajo. Não, cara, eles são grandes, não tem grande. Dei uma maçã para ele, morda essa maçã aqui, me dá uma mordida grande. Ele, pá, tá vendo? Isso é uma arma, cara. Quando aquele grandão vir brigar com você, você se abraça com ele e meta os dentes na barriga. Meta os dentes na barriga, você vai ver que eles não vão mais brigar com você. Tá? Dito e feito. Passado os dias, seu amor, acabou, ninguém mais briga comigo. Um dia parou aquele carro do Cecílio que ia daqui, está no outro lado da sala, todo de cor de ouro. Ele tinha era Galaxy, na época, enorme. E parou aquele carrão lá e desce aquele homem espetacular, grandão, né? Era o Cecílio Almeida. Eu conhecia, né? Então você é o famoso Valmor? Eu digo, não, famoso aqui não sou eu, doutor. Famoso aqui é o doutor Cecílio do Rego Almeida, que é o senhor, né? Pois é, você que anda ensinando meus filhos a brigar no colégio, que já fui 3, 4 vezes lá para me explicar. Eu digo, não, ensinando ele a se defender. Aqueles cretinos dos grandão ficam batendo nele, eu ensinei para ele que ele tem uma arma que é os dentes, né? Que eu usava, né? No meu tempo de Rio do Sul, eu usava... O tempo de bugrinho. Não tinha tamanho. O cara vinha, eu encarava, pulava no cara e agarrava na barriga e metia os dentes. Ninguém chegava perto. Seu Valmor, eu vou fazer mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta falando sobre o homem de família que o senhor é. E olha que é um grande exemplo de pai de família. Já voltamos.
A gente não sabe qual vai ser a TV do futuro, mas sabe que a Copel vai estar lá. E com a nova usina Mauá, que tem capacidade de 363 megawatts, a Copel garante o fornecimento de energia para 1 milhão de paranaenses, além de gerar mais emprego e infraestrutura para o Estado crescer cada vez mais. Governo do Estado. Copel, pura energia. O Gente.com volta conversando com o empresário Valmor Vaz. Bom, partindo desse princípio, dessa história difícil que o senhor contou ainda da época do menino, e agora um grande empresário, um dos grandes empresários aqui do estado do Paraná, o que marcou muito para o senhor? O que, na sua opinião, o senhor tomou como exemplo de vida para empresário? Porque o senhor não é um empresário comum. O senhor sempre esteve, de certa forma, também envolvido com políticos, com pessoas importantes. A sua vida teve esse lado do glamour, da mídia, da imprensa, mas também um homem muito família, esse homem que soube construir um império, uma grande empresa, enfim. Quem é Valmor Vaz? Valmor Vaz é um homem apaixonado pela família. Com a mesma esposa há quantos anos, seu Valmor? 45 anos, 6 meses. E Deus me presenteou com uma mulher maravilhosa. Eu passei esses altos e baixos, perdi uma noiva no meio do caminho. Tá? Quando saí da prisão, pensei que ela estava me esperando e, no fim, ela estava apaixonada pelo rapaz que ficou, que eu pedi para cuidar, que os atendesse, né? Mas o senhor teve a fase bom vivant também, não teve? O senhor teve a fase bom vivant? Ah, sim. Porque... Sim, nossa, na última... Ela resistiu bravamente. Na última hora, aquela coluna da cidade, eu era motorista das candidatas a Miss. Então foi um belo tempo. Mas aí, então... Nessa situação, um dia, na mercearia, me passa uma loira linda. Tá? Eu digo, puxa, que loira bonita. Aí, no dia seguinte, faltou barbante. Eu disse, mas eu vou comprar barbante. Eis que eu entro no armazém para comprar o barbante, estava aquela loira linda, aqueles olhos azuis, que parecia 2 estrelas do céu. Eu olhei, eu digo, mas é ela. Aí já o coração fez prrr, prrr. Aí eu fui, conversa daqui, conversa dali e tal. Marlene Regina Gasparim. Em um ano... Conquistou a Luísa. Em um ano nós casamos. O começo foi difícil para ela, porque meu nome saía muito no jornal e não saía na coluna social. Saía nas páginas policiais, né? Ex-sargento, preso. Então foi difícil, mas o parente dela, do seu Hilário Moro, viu que eu era um cara trabalhador. Né? E aí, então, casei, aí nós dois na mercearia, foi crescendo, a coisa foi crescendo, e ganhamos tostão por tostão, ali a 2. Né? Deus me presenteou com 3 filhos maravilhosos. Todos trabalham com o senhor? Não trabalham. Não, Fabiana Ribeiro, casada com João Guilherme, a Mariela, que é a mais velha, casada com Fabiano Andrade, e ela trabalha comigo na locadora de automóvel. E administra a empresa hoje, já estou passando o comando, Sim. O meu filho Valmor Emílio, que é um italiano bonito, 1,80 m, quase 90 de altura, inteligente, gosta do transporte. E quem que herdou o dom pela velocidade? Porque o senhor também piloto, chamou muita atenção nessa época. Piloto. Eu já fiz várias matérias na época que o senhor era corredor. Eu corria de automóvel no meio do caminho, precisava de um hobby, um cara me deu um automóvel de corrida, para que eu ajudasse a administrar a Associação dos Pilotos. Mas aí eu montei o carro e me apaixonei por aquele negócio, maravilha, e fiquei desde 89 correndo até não faz muito tempo. E essa mulher sempre comigo. Aí depois eu resolvi partir para o lado dos transportes, que eu me comecei a ter complexo. Digo, será que eu nasci só para ficar nesse balcão aqui? Eu digo, não, nasci para mais e tal. Aí lendo o jornal, vi o negócio do transporte, negócio de malote e tal. Visualizei uma oportunidade, comprei uma Kombi, pus lá. Eu era motorista, à noite ia para a estrada, de dia cuidava da mercearia junto com ela. Dormia atrás do balcão, de noite ia para a estrada, e aí foi, né?
sempre praticando bem, né? No meio do caminho, criamos a Fundação da Criança Cega. Sim. Instituição de apoio às pessoas com AIDS, não foi? Depois criamos a Associação Salvida para o pessoal abandonado de rua, com AIDS. Aí foi quando encontrei um anjo, a dona irmã Fernanda. Foi quando eu lancei o primeiro livro, O Bugrinho, essas histórias infantis, que Sim. agradava muito a minha filha, a meus filhos. Eu pus num livro e tal. Um jornalista foi me visitar, olhou, disse: mamãe, isso aqui é uma delícia, cara. E morria de dar risada. Eu disse: então vou levar. E levou, pegou a Denise Roman para fazer os escritos, os desenhos, e nós jogamos para fundos para a Associação dos Aidéticos. E a verdade é que vendeu muito, porque o pessoal comprava para ajudar os empresários e tal. Eu não tive medo de mostrar, o pessoal, um momento assim, será que eu vou montar com AIDS? Assim é que o pessoal pensa. Mas vendeu bem, deu para fazer 2 casas para os aidéticos. Que bacana. Essa entidade. Bom, hoje, de tudo isso que o senhor passou, a experiência, a fé que o senhor disse que tem, inclusive já gravou CD também, sim, com músicas cristãs, não é? Então, de tudo isso, seu Valmor, o senhor acha que o que é mais importante? Eu sei que o senhor passou um momento difícil agora com a sua neta. Nossa, e a gente vê assim, o senhor sofre cada um desses momentos, né? Pode acreditar. A família é o seu família sustento. é o esteio. A família é tudo. E a família é tudo até para o país. Quando eles valorizarem mais a família de uma forma geral, esse país será muito maior. Porque tudo está embasado na família. E a família faz com que a qualidade do homem, quando tem assim, são companheiros, como eu tenho essa mulher maravilhosa e tal, e que nossa família é unida, somos um só. Agora, quando a minha neta teve essa crise ficou em convulsão durante 65 dias no Hospital Vita, na UTI do Hospital Vita, nós ficamos 70 dias na porta do hospital, lá na porta da UTI, para atender a minha filha e o meu genro, que é um menino maravilhoso e tal, porque os dois só podiam entrar lá, ficar com a minha neta desacordada, e nós na antessala para dar apoio para eles e tal. Então, esse momento é que a gente vê a grandeza, a força da família, aí, todos unidos, saía um, chegava o outro e tal, ficavam, uma coisa impressionante. E a minha neta faz 10 dias que está voltando, que graças à oração de todos os amigos. Eu pedi para todos os amigos, se é católico, protestante, beduíno. Pode orar. Olha, reze, você acredita em Deus, reze pela minha neta Bruna. Tá? E, de repente, passados 65 dias, eu estou lá um dia, ela mexeu com um braço, mexeu com o outro, aí começou a despertar. Hoje ela está em casa. Gente. Olha que presente de Natal que eu ganhei. Né? Deus me devolveu a Bruna. Então, de todas as histórias, essa é a melhor história para a gente encerrar. Deus me devolveu a Bruna. Tá? Aí está quase inteira. Domingo ela disse: vovô, eu quero ir na piscina. Então, vamos na piscina e tal. Então, a fé em Deus. Com Deus, tudo é possível nessa vida. Com Deus, tudo é possível, inclusive o sofrimento. O sofrimento de antes, quando estava interrogado, mas que ia para a tortura com Deus dentro de mim, li, durante o tempo que eu estive no presídio, mais de 2.500 volumes. Pedi para organizar a biblioteca, que era um monte de livro, peguei um serrote e tal, fiz as prateleiras e organizei a biblioteca do presídio do AU. Então, eu aproveitei para ler tudo aquilo do tempo do PH, né? Jean Valjean, Cosette. Os Miseráveis eu li em voz alta para poder não perder a fala. Então, eu lia em voz alta e falava comigo mesmo, discutia o livro. Então, a vida é maravilhosa, com os altos e baixos, e Deus ajuda aquele que acredita e que trabalha. Nada vem de graça. Nada vem de graça. Prazer falar com o senhor. Shalom. Até a próxima. Shalom Deus também. Quiser. Se Deus quiser. E a gente fica por aqui até o próximo programa. Tchau.